O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a parábola do semeador que nós ouvimos hoje, ela nos pede que nós olhemos com atenção também para a primeira leitura do livro do profeta Jeremias, que hoje fala a cada um de nós como aqueles que foram escolhidos por Deus. Deus não faz diferença entre as pessoas. E cada um de nós que está nessa igreja, e cada um daqueles que nos acompanham agora de suas casas, do local do trabalho, através da TV, da rádio, cada um de nós fomos escolhidos por Deus. Ninguém é rejeitado. Ninguém é melhor do que ninguém. Nós temos uma tendência, que é natural que aconteça em família, que nós temos sempre a impressão de que o outro é privilegiado, de que o outro é tratado melhor. É aquela ideia do gramado do vizinho, que nós pensamos que sempre é mais verde do que o nosso. Mas o livro do profeta Jeremias hoje vem nos dizer que antes que nós tomássemos forma humana no ventre de nossas mães, o Senhor já tinha nos escolhido. E para que Ele nos escolheu? Jeremias aqui recebe a missão de profeta, mas cada um de nós que estamos aqui na igreja, aqueles que nos acompanham, nós fomos escolhidos por Deus para a santidade. E a santidade não é um privilégio de poucos, mas é uma graça que Deus concede para todos. Eu olho essa Basílica de Nazaré agora tão repleta de irmãos e irmãs, imagino daqui a pouco, quando for chegando a hora da adoração ao Santíssimo, que ela será agora mais cheia de gente ainda. E eu me pergunto, o que vocês vieram buscar aqui? Qual a razão que vos fez sair de casa para vir aqui, ou que vos fez acender, ou melhor, ligar a televisão de vocês nesse momento para poder acompanhar essa Santa Missa e daqui a pouco a adoração?
Qual a motivação? Eu espero que a motivação seja aproximar-se cada vez mais de Jesus. Eu espero que seja essa, para cada um de nós que está aqui, o desejo de sermos cada vez mais íntimos daquele que é o único que pode me dar a paz que eu preciso. Eu espero que seja. É tão bonito, eu digo para vocês que eu não consigo ficar indiferente quando eu vejo vocês participando da missa, oferecendo a Deus comigo essa santa liturgia. Eu não consigo ficar indiferente e não me comover com isso, porque para mim é um sinal de que o mundo não está perdido. Nós temos uma triste tendência a dar um valor muito grande ao que é negativo, e nós temos que aprender a valorizar as coisas positivas. Mas para isso é necessário que nós acolhamos com muita fé a palavra de Deus, que é o ensinamento do Evangelho de hoje, que amanhã, na continuidade, tem a explicação que nós já conhecemos. Tanto é que nós lemos aqui, mas já sabemos o porquê que Jesus compara a atividade do evangelizador como aquele que sai espalhando a semente. Nesse momento em que eu estou fazendo essa reflexão, cada um de vocês aqui está recebendo de uma maneira, em base ao momento em que nós nos encontramos. Da maneira como a gente costuma encarar os problemas da vida, nós acolhemos também a palavra de Deus. Queridos irmãos e irmãs, nós precisamos crescer, cada um de nós. E quando eu falo para isso, eu sinto uma cobrança dupla em cima de mim. Por quê? Porque se eu não crescer com vocês, ô mau exemplo. E nós precisamos crescer à medida em que nós permitimos que a palavra de Deus seja esse instrumento que nos coloca para frente e nos mostra por onde nós devemos caminhar. Aqui uma pergunta que eu gostaria de fazer para vocês. Nós estamos lendo o Evangelho e meditando o Evangelho todo dia? Nós estamos dando para o Evangelho o tempo que ele merece? Ainda há pouco eu vinha, antes da missa, ali, falei com o Rômulo, que está aqui ajudando, que é candidato ao diaconato, e ele dizia que eles mandam com a esposa, eles mandam mensagens, todos os dias disparam várias mensagens com a leitura orante da Bíblia, e aí tem gente que se reclama porque é muita coisa que chega na caixa de e-mail. Se uma das coisas é a palavra de Deus, então não é muita coisa não. É a única coisa que presta que chegou lá. É semelhante aos grupos das redes sociais que a gente usa, que aqui e acolá, 3, 4 grupos mandam o Evangelho e tem pessoas que fazem pouco caso. E olha que talvez naquele dia que você fez pouco caso, era o dia em que a palavra de Deus ia tocar de uma tal maneira a tua vida, que ia dar uma guinada positiva para mudar tuas atitudes. Hoje é assim. Nós olhamos para essa palavra aqui, do capítulo 1 de Jeremias, e não tem como não nos vermos aqui. É claro que a tradição faz com que esse texto se aplique à vocação sacerdotal, mas não é só o sacerdote que é amado por Deus, chamado por Deus. Cada um de nós, do ventre materno, o Senhor nos chamou e espera a nossa resposta. Agora, como diz a parábola do semeador, a maneira de responder é que faz a diferença. Tem gente que se anima, mas logo depois se deixa seduzir por tantas coisas e esquece.
Tem gente que, na hora que recebe a palavra, diz que vai fazer isso, vai fazer aquilo. Eu lembro de uma vez eu fui fazer um retiro. Eu passei uma semana num mosteiro de monges beneditinos. E o monge que me acompanhou, na hora que eu estava saindo, ele veio lá para poder se despedir de mim. Era um velhinho, baixinho. Aí ele segurou na minha mão e disse: "O que é que você vai levando aí nessa mala?" Eu disse: "Vou levando as minhas coisas e muitos propósitos." Ele: "Peraí, que eu vou ali imprimir uma folha que é para a gente colocar pregado nessa mala. Cuidado, material frágil." Eram os propósitos. Porque nós fazemos tantos propósitos, mas dá para botar logo uma etiqueta nos propósitos. Material frágil. Porque a gente quebra os propósitos com tanta facilidade. Queridos irmãos e irmãs, sejamos fortes. E eu queria dizer para vocês que no salmo de hoje, dessa quarta-feira, nós encontramos um direcionamento para que a palavra de Deus produza fruto em nós, para que nós possamos crescer, para que a graça de Deus aconteça na vida de cada um de nós que estamos participando dessa Santa Missa. Diz o seguinte, olha que coisa bonita. Eu procuro o meu refúgio em vós, Senhor, que eu não seja envergonhado para sempre. Quem procura refúgio em Deus, procurou tudo. Somente em Deus a nossa alma encontra tudo o que precisa. Que eu não seja envergonhado para sempre. É claro que não será. Quem confia no Senhor não fica de maneira alguma decepcionado. Porque sou justo, defendei-me, libertai-me, e escutai a minha voz, vinde salvar. Sabe quem é que se decepciona? Quem fica envergonhado? É quem confia nas criaturas. Agora, quem confia em Deus não se decepciona. Sede uma rocha protetora para mim e um abrigo bem seguro que me salve, porque sois a minha força e meu amparo, meu refúgio, proteção e segurança. Libertai-me, ó meu Deus, das mãos do ímpio. Olha quanta confiança em Deus. Porque sois o Senhor Deus, minha esperança, em vós confio desde a minha juventude. Sois meu apoio desde antes que eu nascesse, desde o seio maternal o meu amparo. Então, essa é a atitude, Salmo 70, quem tiver depois ocasião, procure meditar. Essa aqui é a atitude de quem confia em Deus. E quem confia no Senhor, acolhe a palavra com confiança, e faz com que ela produza frutos, como diz o evangelista aqui, como diz nosso Senhor Jesus Cristo, à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Queridos irmãos e irmãs, vamos para frente com muita coragem. E nós estamos vivendo um tempo de graça. Quantas coisas bonitas o Senhor tem nos oferecido. Repito, como falei no início, nós estamos com uma tentação muito grande de olhar só para as dificuldades, mas tem muita graça acontecendo também. Olhemos para essas graças que Deus está derramando sobre nós. Eu acredito que nunca a humanidade teve tanto acesso às coisas de Deus como tem hoje. Os meios de comunicação, se usados corretamente, são instrumentos para evangelizar e para ser evangelizados. A possibilidade de ligar uma TV e participar de uma missa, participar de um momento de oração, é coisa única. Eu fico imaginando, hoje, no canal aberto, aí na TV aberta, nós temos 5 emissoras católicas a todo vapor, transmitindo só coisa boa. O problema é que o pessoal prefere assistir o que não presta. Mas se começasse a colocar nos canais católicos, estavam crescendo, que era uma beleza. Então, meus irmãos e minhas irmãs, ouvindo a palavra de Deus, não sejamos de maneira alguma como aqueles que não produzem nada, nenhum fruto, mas que nós produzamos frutos
confiando no amor, na bondade e na misericórdia de Deus. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.